Surpreendentemente, é um fato que Mônaco é o país mais denso do mundo. Localizado na deslumbrante Riviera Francesa, Mônaco se destaca não apenas pelo luxo, mas também pela sua extrema densidade populacional. Este pequeno principado cobre apenas 2,02 km², mas abriga mais de 20 mil moradores por quilômetro quadrado. Para ter uma ideia, imagine tentar colocar uma cidade inteira em um espaço menor que o Central Park. Com uma população total estimada em cerca de 40 mil, Mônaco apresenta uma mistura única de cultura e sofisticação. Sua compactação inspirou soluções inovadoras de moradia, onde casas, escritórios e ruas são cuidadosamente projetados e otimizados para o espaço. A vivacidade das ruas reflete a energia de sua população diversificada, criando uma atmosfera comunitária acolhedora. Famoso por seus cassinos extravagantes, compras de alto padrão e o emocionante Grande Prêmio de Mônaco, Mônaco atrai turistas e moradores para seu mundo encantador. Portanto, da próxima vez que você pensar em lugares lotados, lembre-se deste destino deslumbrante, onde os laços comunitários prosperam apesar da proximidade de seus residentes. O assassinato de Francisco Ferdinando pode te chocar. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria foi assassinado, o que deu início à Primeira Guerra Mundial e mudou o curso da história. Esse assassinato ocorreu exatamente 28 anos após a morte de seu avô, o imperador Maximiliano do México, no mesmo dia, em 1867. Esses dois assassinatos destacam uma conexão interessante entre figuras históricas e seus tempos turbulentos. Francisco Ferdinando era uma figura importante, e sua morte aumentou a tensão entre as potências europeias, que já estavam à beira do conflito. As consequências disso levaram a guerras em larga escala e mudanças políticas por todo o continente. É surpreendente pensar como um evento trágico pode ter consequências tão profundas. Muitos historiadores afirmam que a guerra mudou a política mundial por décadas. Na verdade, os ecos da Primeira Guerra Mundial ainda são sentidos hoje, pois ajudaram a preparar o terreno para a Segunda Guerra Mundial e o mundo moderno. Não é fascinante ver como a história se entrelaça de forma tão dramática, conectando gerações através de momentos-chave? Subir Daxia não é fácil devido às quase verticais escadas de rocha, que desafiam até os turistas mais experientes. Assim que você começa a subida, se depara com um caminho íngreme que exige força e resistência, mas as recompensas definitivamente valem o esforço. Ao percorrer as escadas sinuosas, a cada curva surgem vistas deslumbrantes da paisagem ao redor. As enormes rochas e os penhascos íngremes criam um cenário impressionante, e cada passo é uma aventura. A trilha passa por uma vegetação densa, onde você pode avistar diversos animais, o que acrescenta a emoção. Muitos alpinistas acreditam que esse desafio traz uma sensação de realização, permitindo que eles superem limites físicos e se conectem com a natureza. Seja você um amante da adrenalina ou apenas em busca de um caminho cênico, Daxia oferece uma experiência que é ao mesmo tempo emocionante e visualmente deslumbrante. Você consegue adivinhar o que realmente controla o fluxo do rio Tonle Sap? Este rio, localizado no Camboja, tem uma característica natural surpreendente. 2 vezes por ano, durante a temporada de monções, ele muda de direção. Imagine um rio fluindo para trás. Como isso é possível? Quando o rio Mekong se enche com as fortes chuvas, a pressão da água aumenta. Esse excesso de água empurra o rio Tonle Sap, fazendo com que ele flua na direção oposta. Esse fenômeno único não apenas surpreende os cientistas, mas também desempenha um papel importante na vida do ecossistema local. O fluxo reverso traz ao lago Tonle Sap sedimentos ricos em nutrientes, sustentando um habitat diversificado para peixes e vida selvagem. Essa mudança sazonal é vital para as comunidades ao redor do rio, pois garante uma colheita abundante. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o rio Tonle Sap, lembre-se de como ele nos surpreende 2 vezes por ano. A TSA realmente não conseguiu prender terroristas. A Administração de Segurança dos Transportes, TSA, conhecida por suas rigorosas verificações nos aeroportos, enfrenta sérios problemas. Pesquisas mostram que, durante testes, a TSA não conseguiu detectar armas falsas e bombas em impressionantes 95% dos casos. Isso levanta preocupações sobre a eficácia de seus processos de verificação. Muitos críticos afirmam que, apesar dos bilhões gastos em tecnologia de segurança e pessoal, a TSA não conseguiu impedir nenhum terrorista real e não encontrou nenhuma bomba verdadeira.
Por que isso é importante? Isso coloca em dúvida a segurança das viagens aéreas e a eficácia das nossas medidas de proteção. Embora os agentes da TSA trabalhem arduamente pela nossa segurança, os dados surpreendentes indicam que talvez seja hora de repensar a abordagem da segurança nos aeroportos. Quais melhorias podem ser feitas para garantir uma proteção real aos viajantes contra ameaças potenciais? Você sabia que os gregos antigos criaram um computador? O mecanismo de Antiquítera, muitas vezes chamado de primeiro computador analógico do mundo, foi descoberto em 1901, em um naufrágio perto da pequena ilha grega de Antikythera, datado de cerca de 150–100 a.C. Esse dispositivo surpreendente demonstra a incrível engenhosidade da civilização grega antiga. Arqueólogos o encontraram junto com um tesouro de artefatos, mas esse mecanismo se destaca por seus engrenagens e mostradores intrincados, projetados especificamente para prever posições astronômicas e eclipses. Imagine um modelo mecânico capaz de prever eventos celestiais com notável precisão. Sua complexidade não teve igual por mais de 1000 anos, representando não apenas engenharia avançada, mas também um profundo entendimento da mecânica celeste por parte de seus criadores. Pesquisadores continuam a decifrar sua estrutura e propósito intrincados, revelando segredos que iluminam as conquistas intelectuais dos cientistas antigos. O mecanismo de Antikythera é um poderoso lembrete de que a curiosidade e a criatividade humanas geraram invenções notáveis há muito tempo, nos inspirando até hoje. Não é impressionante pensar que um dispositivo tão sofisticado existiu há milhares de anos? Imagine que sua TV brilha no ritmo. O sistema de iluminação. Ambiente para TVs transforma sua experiência de assistir, capturando as cores exibidas na tela e sincronizando-as com as luzes atrás da TV. Essa tecnologia inovadora usa uma câmera para identificar tons vibrantes e padrões dos seus filmes ou programas favoritos, criando uma atmosfera impressionante e envolvente. Em vez de apenas assistir a uma cena, você se sentirá parte dela, enquanto as luzes mudam dinamicamente, preenchendo seu ambiente com cor. Perfeito para home theaters, essa instalação eleva suas noites de filme e sessões de jogos a um novo nível, envolvendo você em uma luz que intensifica emoções e emoções. Seja um pôr do sol dramático ou uma explosão em uma cena de ação, as luzes dançam em harmonia com os efeitos visuais, destacando cada momento. Imagine passar de uma simples visualização para uma experiência emocionante, apenas ligando essa iluminação inteligente, não é incrível? Prepare-se para se surpreender com a voz do Pernalonga. Você sabia que Mel Blanc, a lendária voz do Pernalonga, na verdade tinha alergia a cenouras? Esse fato curioso traz um toque interessante ao personagem favorito, que todos conhecemos e amamos. Embora o Pernalonga seja famoso por sua paixão por cenouras e as mastigue com um sorriso travesso, Mel pegava um pedaço e logo o cuspia durante a gravação. É surpreendente pensar que a pessoa que deu vida a esse coelho brincalhão não podia aproveitar o legume crocante. Esse pequeno detalhe mostra que até os personagens mais icônicos têm suas histórias nos bastidores, que são tão fascinantes quanto suas aventuras animadas. Na próxima vez que você ouvir o Pernalonga mordendo uma cenoura, lembre-se de que a voz por trás da magia lutava contra a alergia. Incrível, não é? Fato surpreendente sobre as lâmpadas de óleo romanas. Os antigos romanos usavam lâmpadas de óleo de terracota para iluminar suas casas, mas elas tinham perigos ocultos. Essas lâmpadas eram bastante econômicas, o que as tornava uma escolha popular entre as famílias. No entanto, se alguém enchesse demais a lâmpada ou a manuseasse incorretamente, ela poderia rachar ou até explodir. Imagine desfrutar de uma noite aconchegante à luz suave da lâmpada e, de repente, ela estoura. Esse risco era muito real, e muitos usuários se feriam devido a esses acidentes. Os antigos romanos eram inovadores, mas suas soluções de iluminação não eram isentas de problemas. Para evitar acidentes, era preciso manusear as lâmpadas com cuidado e enchê-las corretamente. Apesar dos riscos, essas lâmpadas desempenhavam um papel importante na vida cotidiana, ajudando a iluminar tudo, desde jantares em família até encontros públicos. E a ameaça de explosão parecia um preço pequeno a pagar por um pouco de luz. Você já se perguntou como Lady Gaga se tornou famosa? Em 2008, ela impressionou o mundo da música com seu álbum de estreia, The Fame, trazendo hits inesquecíveis como Just Dance e Poker Face.
A combinação única de pop e estilo teatral de Lady Gaga não só conquistou os corações dos fãs, mas também desafiou as normas tradicionais da indústria musical. Suas ousadas escolhas de moda e performances enérgicas a destacaram como uma ícone pop, mas seus talentos vão muito além da música. Lady Gaga se aventurou na atuação, mostrando seu incrível alcance e profundidade como artista. Sua performance impressionante no filme Nasce uma Estrela lhe rendeu um Oscar, provando que ela pode conquistar Hollywood tão facilmente quanto as paradas musicais. Essa artista versátil continua a inspirar muitos com sua criatividade e paixão. A trajetória de Lady Gaga demonstra como a persistência e a autenticidade podem levar a um grande sucesso. Quem sabe o que ela conquistará a seguir? Você pode se surpreender. Romeu e Julieta são estrelas da fonética. No alfabeto fonético da OTAN, amplamente utilizado para garantir clareza na comunicação, o nome Romeu representa a letra R, enquanto Julieta representa a letra J. Esse sistema inteligente surgiu da necessidade de comunicação confiável, especialmente em ambientes barulhentos, como operações militares. Ao usar nomes facilmente reconhecíveis em vez de letras que podem soar semelhantes como B e D, os mal-entendidos são significativamente reduzidos. Cada palavra no alfabeto da OTAN é escolhida não apenas por sua clareza, mas também por sua reconhecibilidade universal em diferentes idiomas. Por isso você pode ouvir Alfa para A ou Bravo para B. Embora essas palavras possam evocar associações com personagens famosos de Shakespeare, elas desempenham um papel importante na segurança das pessoas durante as operações, tornando a comunicação mais eficaz. Que incrível que a literatura e a praticidade se unem dessa forma. Descubra os segredos da armadura dos cavalos marinhos. Os cavalos marinhos são criaturas realmente incríveis que se destacam entre os peixes. Diferente de outros peixes, a proteção dos cavalos marinhos é feita de placas ósseas e não de escamas comuns. Essa característica única funciona como uma armadura, ajudando-os a se defender de predadores no ambiente aquático. As placas ósseas estão dispostas em anéis ao longo de seus corpos, dando aos cavalos marinhos sua aparência característica e a proteção necessária. Além disso, os cavalos marinhos têm outra habilidade impressionante. Eles podem mudar de cor para se camuflar no ambiente, tornando-se ainda mais difíceis de serem vistos. Essa combinação de armadura e camuflagem permite que os cavalos marinhos se movam com mais segurança em seu habitat. Mas o que mais torna essas criaturas encantadoras especiais no reino animal? Seu processo reprodutivo único, onde os machos gestam e dão à luz os filhotes, adiciona mais uma camada de interesse à sua vida já fascinante. Você pode ficar chocado ao saber que os axolotes regeneram membros. O axolote, Ambystoma mexicanum, um fascinante anfíbio nativo do México, surpreende os pesquisadores com sua incrível capacidade de regenerar membros e órgãos perdidos sem deixar cicatrizes. Diferente de outras espécies que podem cicatrizar com tecido fibroso, os axolotes produzem um tipo especial de célula chamada blastema, que atua como células tronco embrionárias durante a regeneração. Esse processo notável permite que eles reconstruam estruturas complexas, como membros, medulas espinhais e até partes do coração com precisão impressionante. Cientistas estão estudando intensamente o genoma do axolote para identificar os genes específicos responsáveis por essa habilidade regenerativa, com a esperança de que esse conhecimento possa um dia levar a avanços na medicina humana, especialmente na reparação de tecidos e lesões na medula espinhal. Em laboratórios ao redor do mundo, os axolotes desempenham um papel fundamental no avanço do nosso entendimento sobre a regeneração de membros e resistência ao câncer. À medida que essa criatura eternamente juvenil continua a revelar seus segredos, ela tem o potencial de transformar nossa abordagem a algumas das questões médicas mais desafiadoras da biologia. Você sabia que em Ramador há uma casa com o número -1? Essa casa inusitada, situada abaixo do nível da rua, na pitoresca cidade de Ramador, na França, chama a atenção de turistas e moradores. O imóvel recebeu o nome único de 1 durante a numeração inicial das casas na região, o que despertou curiosidade. Turistas frequentemente visitam para tirar fotos e compartilhar histórias sobre esse lugar peculiar, se perguntando como é viver em uma casa que está literalmente abaixo do solo. A arquitetura única, combinada com as belas paisagens das rochas e da vegetação ao redor, torna essa casa uma parada inesquecível em qualquer viagem.
Portanto, da próxima vez que você explorar a França, não deixe de visitar essa casa única que desafia os sistemas tradicionais de numeração. Que outros lugares inusitados você pode descobrir em suas viagens? Você pode se surpreender. A Ponte Rui flutua no ar. Esta impressionante ponte na China tem um design ondulado que lhe dá uma aparência única, como uma bela fita flutuante. Elevando-se a 140 metros do chão, a Ponte Rui não é apenas uma maravilha da engenharia, é também uma aventura para os corajosos que estão prontos para caminhar em suas plataformas de vidro. Passear por esta ponte incrível é como deslizar sobre uma paisagem deslumbrante, oferecendo vistas de tirar o fôlego que permitem ver o mundo de uma nova perspectiva. A cada passo parece que você está andando no ar, cercado por paisagens impressionantes que se estendem até o horizonte. A combinação de seu design elegante e do piso transparente cria uma experiência emocionante, atraindo visitantes de todo o mundo para testar sua coragem e apreciar a beleza da natureza abaixo. Você tem coragem de atravessar a Ponte Rui. Acredite ou não, a gata de Bornéu é incrivelmente rara. Essa felina discreta tem atraído a atenção de pesquisadores e amantes da vida selvagem por muitos anos, com apenas 12 avistamentos confirmados de 1874 a 2002. Ela vive em densas florestas tropicais de Bornéu e possui um pelo único que se mistura perfeitamente ao ambiente, tornando-a um verdadeiro tesouro vivo. Seu estilo de vida reservado a torna ainda mais fascinante. Muitas vezes, ela se esconde na folhagem densa, deixando muitos amantes da natureza ansiosos por um encontro. Apesar de sua raridade, os cientistas acreditam que a gata de Bornéu desempenha um papel importante em seu ecossistema, ajudando a controlar a população de pequenos mamíferos e insetos. As observações limitadas levaram a esforços de conservação para proteger essa magnífica criatura e seu habitat, com o desmatamento e a perda de habitat se tornando problemas críticos em Bornéu. O futuro da gata de Bornéu está ameaçado. Será que o trabalho de conservação em andamento revelará mais sobre essa incrível gata, ou ela permanecerá um mistério da vida selvagem? Prepare-se para se surpreender com os custos de rastreamento de águias. Os cientistas sempre foram fascinados pelos impressionantes voos das águias, mas estudar essas magníficas aves trouxe desafios inesperados. Dispositivos de rastreamento eram necessários para coletar dados sobre seu comportamento e rotas migratórias, mas os custos dispararam. Sempre que os pesquisadores obtinham informações desses dispositivos, isso resultava em altos gastos, causando um desvio orçamentário que eles não esperavam. Esse problema financeiro criou sérias dificuldades para alguns grupos de pesquisa, forçando-os a repensar suas estratégias de estudo dessas aves incríveis. Apesar das dificuldades financeiras, o rastreamento de águias continua sendo fundamental para entender seus hábitos e o impacto no meio ambiente. Os cientistas buscam soluções inteligentes, como o uso de tecnologias de rastreamento mais baratas, ou parcerias com empresas de tecnologia, para garantir que essas majestosas aves continuem a inspirar a conservação da natureza. Como as tecnologias futuras mudarão a pesquisa sobre biodiversidade? O que realmente está por trás do incrível sucesso da Amazon? A Amazon, que um dia foi apenas uma modesta loja de livros online, entrou para a história como a primeira empresa com valor de mercado superior a $1 trilhão. Fundada por Jeff Bezos em uma garagem, a Amazon se transformou em um império global que mudou não apenas a forma como fazemos compras, mas também como lemos e usamos a tecnologia. Essa transformação impactou nossas vidas de maneiras surpreendentes. Por exemplo, agora temos acesso instantâneo a uma enorme biblioteca de livros com apenas um clique, e as caixas de som com assistentes virtuais estão se tornando comuns em nossas casas. Os consumidores podem explorar milhões de produtos de todo o mundo sem sair do sofá. A abordagem inovadora da Amazon em atendimento ao cliente e tecnologia continua a moldar o mercado varejista. Olhando para o futuro, é interessante imaginar como esse gigante continuará a influenciar nosso dia a dia. O que a Amazon irá inventar a seguir? Você já viu Van Gogh no campo? Stan Herd, um artista de Minnesota, transformou um simples campo em uma incrível obra de arte, recriando a famosa pintura de Van Gogh Oliveiras com plantas locais. Este projeto maravilhoso, apoiado pelo Instituto de Artes de Minneapolis, mostra como a natureza e a arte podem se unir para criar algo realmente extraordinário. O design de Herd não só homenageia o famoso artista, mas também destaca a beleza da flora local. Ao plantar diferentes espécies que refletem as cores e formas da obra original,
Herd convida os visitantes a ver a arte de uma maneira totalmente nova. Quando você está no meio do campo, não apenas vê uma versão viva de oliveiras, mas também interage de forma única com a paisagem. Este projeto faz as pessoas refletirem sobre a influência da arte na natureza e vice-versa. Com a mudança das estações e o crescimento das plantas, a obra irá evoluir, tornando-se um objeto dinâmico que continua a inspirar e surpreender cada espectador. Não é incrível como a arte pode crescer e mudar na vida real? Vamos descobrir a verdade sobre cidades abaixo do nível do mar. Com certeza, você sabia que Amsterdã e Baku são capitais notáveis que estão abaixo da superfície da água? Amsterdã, a pitoresca capital da Holanda, fica a aproximadamente 2 metros abaixo do nível do mar. Essa situação única é resultado de séculos de esforços de recuperação de terras, onde os holandeses drenaram pântanos para criar novas áreas, protegidas por impressionantes diques. Enquanto isso, Baku, a capital do Azerbaijão, leva esse fenômeno a outro nível, localizada cerca de 28 metros abaixo do nível do mar, às margens do Mar Cáspio. Isso faz de Baku a capital nacional mais baixa do mundo, contribuindo para sua atmosfera intrigante. O Mar Cáspio é notável por ser o maior corpo de água interior do mundo, com uma rica variedade de vida. Ambas as cidades exemplificam a engenhosidade humana, mostrando soluções de engenharia inovadoras, arquitetura pitoresca e culturas vibrantes que encantam milhões de visitantes anualmente. Imagine viver em uma cidade que literalmente existe abaixo da água. É um impressionante testemunho do poder da natureza e da resiliência humana. E se eu te contar sobre a emocionante trajetória da Angogumi? Em 2006, a história da Angogumi deu uma importante virada quando a empresa foi adquirida pela corporação Takamatsu. Essa aquisição foi fundamental, pois permitiu que a Angogumi preservasse seu legado ao se unir a uma empresa maior. A Angogumi era conhecida por seus métodos inovadores de construção e compromisso com a qualidade, mas enfrentava desafios em um setor em rápida mudança. Ao se tornar parte da Takamatsu, a Angogumi teve acesso a mais recursos, expertise e uma ampla rede de contatos. Essa parceria não só ajudou a empresa a manter sua identidade única, mas também a expandir suas capacidades e ofertas de projetos. Hoje, a Angogumi continua a evoluir, combinando sua rica história com os pontos fortes da empresa-mãe. O que você acha que parcerias corporativas como essa impactam a inovação no setor? Você sabia que a linha do Equador passa por 13 países? Essa linha imaginária atravessa o centro do nosso planeta, criando uma divisão interessante entre os hemisférios norte e sul. Ela toca 3 continentes: América do Sul, África e Ásia. Começando na América do Sul, o Equador passa pelo Equador, Colômbia e Brasil, mostrando florestas tropicais exuberantes e culturas vibrantes. Ao cruzar a África, ele passa por São Tomé e Príncipe, Gabão e os 2 Congos, onde se pode ver uma natureza incrível e comunidades diversas. Continuando seu caminho, o Equador atravessa Uganda, Quênia e Somália, trazendo um clima quente e ecossistemas únicos. Por fim, chega às ilhas Maldivas, Indonésia e Kiribati, conhecidas por suas praias deslumbrantes e maravilhas tropicais. Esse incrível trajeto pelo mundo não só influencia o clima, mas também sustenta a diversidade da vida. Que incrível é que uma linha pode conectar tantas culturas e ecossistemas diferentes. Fato incrível sobre aerogel. Este material, muitas vezes descrito como fumaça sólida, é composto por 99% de ar, mas pode suportar um peso significativo sem se quebrar. Imagine uma substância tão leve que pode flutuar em uma delicada flor. Apesar de sua leveza, o aerogel possui propriedades isolantes surpreendentes, tornando-o um excelente protetor contra calor e até fogo. Sua estrutura única permite capturar moléculas de ar, garantindo alta eficiência na isolação. A NASA reconheceu o potencial do aerogel, utilizando-o em seus trajes espaciais e em sondas que exploram mundos distantes. Imagine as incríveis conquistas de engenharia possíveis graças a um material tão leve. Seja para proteger astronautas ou ajudar em descobertas científicas, o aerogel é realmente uma inovação notável. Pronto para saber mais sobre essa maravilha ultra leve em nosso dia a dia? Acredite ou não, Dunkin' Donuts começou pequeno. Em 1950, Bill Rosenberg abriu a primeira loja Dunkin' Donuts em Quincy, Massachusetts, onde vendia principalmente café e donuts.
Naquela época, ele não imaginava que esse modesto começo se tornaria uma rede global de cafés da manhã. A ideia de Rosenberg surgiu de sua paixão por oferecer comida gostosa à sua comunidade. Ele queria criar um ambiente acolhedor, onde os clientes pudessem desfrutar de prazeres simples, café e donuts fresquinhos. O nome marcante e as cores rosa e laranja rapidamente chamaram a atenção das pessoas que buscavam sua dose matinal de café. Com o passar dos anos, Dunkin' Donuts se expandiu além de Massachusetts, oferecendo produtos inovadores como cafés aromatizados e sanduíches de café da manhã. Hoje, com milhares de lojas ao redor do mundo, é difícil imaginar amanhã sem uma xícara do Dunkin'. A história de Rosenberg nos lembra que até mesmo a menor ideia, nascida em uma pequena loja, pode crescer e se tornar algo muito maior do que jamais imaginamos. Quem sabe qual será a próxima grande ideia para o café da manhã? Os fogos de artifício azuis são realmente tão difíceis de fazer? Criar fogos de artifício azuis brilhantes tem desafiado cientistas por séculos. O problema está na química complexa necessária para obter o tom perfeito de azul. A maioria dos fogos de artifício consegue facilmente tons vermelhos ou verdes, devido a compostos químicos conhecidos. No entanto, os azuis costumam ser mais apagados ou instáveis, deixando os pirotécnicos perplexos. Essa dificuldade se deve ao fato de que os produtos químicos necessários para criar um azul vibrante, como os compostos de cobre, queimam em altas temperaturas ou reagem de forma imprevisível. Mesmo com os avanços tecnológicos, os melhores fogos de artifício azuis ainda não conseguem se comparar à cor rica e profunda que todos esperamos durante as festas. Pesquisadores estão constantemente experimentando novas fórmulas e técnicas para encontrar aquele tom azul vibrante e elusivo. Então, da próxima vez que você vir fogos de artifício azuis iluminando o céu noturno, lembre-se de que conseguir essa cor não é uma tarefa fácil. Prepare-se para descobrir os segredos da defesa dos formigas. Muitas espécies de formigas, como a formiga vermelha comum, têm uma maneira incrível de alertar sua colônia e afastar predadores. Quando sentem uma ameaça, ficam irritadas ou até mesmo se machucam. Esses pequenos insetos liberam substâncias químicas com um cheiro forte, conhecidas como feromônios. Esses sinais químicos são muito poderosos, permitindo que formigas nas proximidades detectem o perigo à distância. Imagine uma colônia inteira em movimento, enquanto invasores confusos recuam, tudo por causa do cheiro. Os odores podem ter várias funções, como reunir outras formigas para proteção ou sinalizar a necessidade de recuar. Curiosamente, algumas pessoas também podem sentir essas substâncias químicas, o que oferece uma visão única sobre o comportamento das formigas. Essa habilidade de produzir e reconhecer cheiros tão fortes mostra como as formigas se comunicam e sobrevivem em seu ambiente. Da próxima vez que você ver uma formiga, lembre-se de que elas têm sua própria linguagem secreta, tão poderosa quanto a força de qualquer super-herói. Você sabia que robôs podem instalar painéis solares rapidamente? O robô Máximo está revolucionando a forma como usamos energia limpa em nossas casas. Essa máquina inovadora instala painéis solares com velocidade e precisão impressionantes, facilitando a transição das famílias para a energia solar. Imagine um robô que levanta e instala painéis solares com destreza, garantindo que fiquem perfeitamente posicionados para captar a luz do sol. Ao acelerar o processo de instalação, o robô Máximo ajuda a reduzir custos e minimizar inconvenientes para os proprietários. Isso é especialmente importante, já que cada vez mais pessoas buscam soluções energéticas sustentáveis para combater as mudanças climáticas. Com os robôs assumindo essas tarefas, trabalhadores qualificados podem se concentrar em trabalhos mais complexos, criando uma situação vantajosa na crescente indústria solar. Será esse o futuro da instalação de sistemas energéticos? Vamos revelar a verdade sobre gêmeos idênticos. Imagine dois gêmeos idênticos, ambos chamados James, que foram separados ao nascer, mas vivem vidas surpreendentemente semelhantes. Esta história fascinante mostra como seus caminhos se cruzaram. Ambos cresceram sem saber da existência um do outro, mas acabaram seguindo trajetórias muito paralelas. Eles se tornaram policiais, dedicados a cumprir a lei, enquanto suas vidas pessoais se desenvolveram de maneira impressionantemente parecida. Cada James se casou com uma mulher chamada Linda, depois se divorciou e casou novamente com mulheres chamadas Betty. Essa semelhança quase cinematográfica em suas escolhas de vida levanta questões interessantes sobre natureza e criação. O que influencia mais suas decisões?
a genética ou o ambiente. A experiência dos gêmeos nos lembra como o DNA pode desempenhar um papel importante na formação de quem somos, mesmo quando somos criados separados. O que isso significa para questões mais amplas de identidade e destino. Adivinhe o que move a asa elétrica da BMW? Essa novidade incrível permite que os usuários flutuem no céu a velocidades impressionantes acima de 300 km/h, proporcionando a sensação de voar como um super-herói. A asa da BMW é equipada com asas elétricas que melhoram o controle e a velocidade, garantindo uma experiência emocionante. Pilotos vestindo o traje podem manobrar elegantemente no ar, utilizando o poder da tecnologia moderna. Imagine deslizar sobre a paisagem, sentindo o vento passar e experimentando a emoção do voo como nunca antes. Este design futurista não só é deslumbrante, mas também representa um grande avanço em aerodinâmica e engenharia. Com recursos avançados, a asa se torna a combinação perfeita de aventura e inovação, ampliando os limites do voo pessoal. Quem não gostaria de subir ao céu em um traje que combina a magia do voo com a precisão e o estilo lendário da BMW? O que realmente torna o Oreo popular em todo o mundo. A cada ano, mais de 40 bilhões de Oreos são produzidos, solidificando seu status como os biscoitos mais populares do planeta. Essa sobremesa icônica tem um design inteligente, criado por William Tournier, que desenvolveu o padrão característico em 1952, colocando o logo da Nabisco ao lado da palavra Oreo. O diferencial do Oreo não está apenas na combinação clássica de chocolate e creme, mas também na variedade de sabores e estilos disponíveis hoje. Desde o recheio duplo até os sabores sazonais, como especiarias de abóbora, há um Oreo para cada gosto. Pessoas de todas as idades apreciam esses biscoitos deliciosos, seja mergulhando no leite, adicionando ao sorvete ou simplesmente comendo direto da embalagem. Não é surpresa que o Oreo se tornou um lanche universal que une as pessoas e traz um pouco de felicidade. Você já experimentou seu sabor favorito hoje? Você pode se surpreender ao saber que os Beatles não foram oficialmente desfeitos até 1974. Esse momento histórico aconteceu quando John Lennon assinou o último contrato, enquanto estava de férias na Disneylândia, na Flórida. Imagine o lendário Beatle cercado pela magia da Disney, encerrando uma era que mudou para sempre a música. Esse fato curioso adiciona um toque interessante à história fascinante do grupo, mostrando que até decisões importantes podem ser tomadas em lugares inesperados. Os Beatles já deixaram uma marca indelével na cultura popular, definida por suas composições inovadoras e apresentações memoráveis. No entanto, o fato de que sua separação oficial ocorreu em um parque temático traz um toque lúdico ao seu legado. Então, da próxima vez que você pensar nos Beatles, lembre-se desse fato curioso. O que pode ser mais emblemático do que assinar documentos no lugar mais feliz da Terra? Você sabia sobre a impressionante erupção solar de 1859? Nesse ano, uma poderosa tempestade solar, conhecida como Evento Carrington, provocou uma enorme liberação de plasma e campos magnéticos do Sol. Esse fluxo de energia se dirigiu à Terra, afetando o campo magnético do nosso planeta. Os resultados foram dramáticos. Sistemas de telégrafo em todo o mundo enfrentaram sérios problemas. Alguns operadores até relataram choques elétricos, enquanto outros viram faíscas saindo de seus equipamentos, causando caos nos escritórios de telégrafo. As auroras também foram incríveis. Pessoas em lugares como Havaí e Cuba observaram luzes coloridas brilhantes pintando o céu noturno. Este evento foi o primeiro caso documentado do impacto do clima espacial nas tecnologias humanas. Hoje, sabemos que essas tempestades solares podem ter consequências sérias para as tecnologias modernas, potencialmente interrompendo o funcionamento de satélites, redes elétricas e comunicações. Com nossa crescente dependência da tecnologia, entender esses eventos solares se tornou mais importante do que nunca. E se hoje uma poderosa tempestade solar acontecer novamente? Você sabia que os canhotos são raros entre as pessoas? É surpreendente, mas apenas cerca de 10% da população mundial é canhota. Isso significa que se você é canhoto, faz parte de um grupo único que se destaca em um mundo de destros. Cientistas acreditam que a preferência pela mão pode depender da genética e da estrutura do cérebro. Por exemplo, o lado esquerdo do nosso cérebro controla a mão direita, enquanto o lado direito controla a mão esquerda.
Curiosamente, os canhotos às vezes têm vantagens em alguns esportes como tênis e boxe, onde reflexos rápidos e agilidade são importantes. No entanto, eles também podem enfrentar dificuldades em um mundo criado principalmente para destros, desde ferramentas do dia a dia até carteiras escolares. Portanto, da próxima vez que você encontrar um canhoto, lembre-se de que eles ocupam um lugar especial em nossa diversa comunidade humana. Difícil de acreditar, mas nosso Sol está esgotando seus recursos. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, essa enorme esfera gasosa passará por mudanças dramáticas, tornando-se uma gigante vermelha. Imagine o Sol se expandindo e ficando tão grande que pode engolir Mercúrio, Vênus e até mesmo a Terra. Esse processo ocorre devido a mudanças no núcleo do Sol, quando ele esgota seu combustível de hidrogênio, levando à sua expansão e resfriamento. Assim que o Sol atingir a fase de gigante vermelha, ele eventualmente descartará suas camadas externas, criando uma impressionante nebulosa planetária. O que restará será um denso e fraco anão branco, um pequeno e quente remanescente da antiga glória do Sol. Embora isso possa parecer distante, nos lembra do ciclo de nascimento e renascimento no universo. Astrônomos estudam essas transformações cósmicas para entender o destino do nosso sistema solar e o ciclo de vida das estrelas, questionando como podemos nos preparar para um futuro tão distante. Você vai se surpreender, o incrível sistema Spark. Imagine ter uma mochila de 25 quilos que se transforma em paraquedas quando você mais precisa. É isso que o sistema Spark faz. Ele é projetado para diversas aventuras e permite descer com segurança de alturas de até 1.000 metros. Seja um salto de grandes altitudes ou uma situação de resgate, o paraquedas inflável garante um pouso seguro, tanto em terra firme quanto na água. Feito de materiais leves mas resistentes, o sistema Spark muda nossa percepção de segurança em esportes radicais, operações de resgate e até em ações militares. Não é mais necessário se preocupar com pousos perigosos. Com o sistema Spark, você pode descer suavemente e com confiança. Essa tecnologia inovadora pode salvar vidas e transformar nossa relação com a altura. Além disso, é compacta o suficiente para ser facilmente transportada, tornando-se uma verdadeira descoberta para os amantes de adrenalina e atividades ao ar livre. Pronto para levar suas aventuras a novas alturas com o sistema Spark? Imagine a liberdade de descer com segurança. Acredite ou não, a H&M tem uma história rica. Muitos veem a H&M apenas como uma marca de roupas popular, mas seu nome tem raízes profundas na cultura sueca. H representa Hennes, uma marca sueca famosa pelo seu delicioso leite, enquanto M se refere a Maurits, um grupo religioso que teve um papel importante no legado sueco. Essa conexão fascinante mostra que a H&M não é apenas uma loja, é um símbolo de entrelaçamento cultural. A identidade da marca reflete a mistura de várias tradições, tornando-a uma parte única da história sueca. Então, da próxima vez que você estiver conferindo as últimas coleções da H&M, lembre-se de que cada peça carrega uma história oculta. Não é incrível como uma marca simples pode conectar elementos tão diferentes da sociedade? Descubra a incrível história do estado de Washington. Apesar da recente mudança de nome, o estado de Washington ainda homenageia George Washington, o primeiro presidente dos Iowa. Essa conexão não é apenas um nome, ela reflete um profundo respeito por sua contribuição significativa à independência americana. A liderança de George Washington durante a Guerra da Independência foi fundamental para garantir a liberdade das colônias e para a formação do governo do país. O estado celebra seu legado por meio de vários monumentos e eventos, lembrando moradores e turistas sobre sua influência na história americana. Mesmo com as mudanças, o estado de Washington mantém seu espírito por meio de programas educacionais e reuniões comunitárias que refletem a democracia e a liderança. Você já se perguntou quanta história e identidade pode conter um único nome? É surpreendente como os estados podem conectar o presente ao passado, garantindo que figuras importantes como Washington continuem fazendo parte da vida cotidiana. Mergulhe na jornada de Cristiano Ronaldo no Museu CR7. Este museu, localizado na Madeira, Portugal, celebra o incrível caminho de um dos maiores jogadores de futebol. Não é apenas uma galeria de troféus, é um espaço vibrante de histórias, onde os fãs podem se tornar parte da história de Ronaldo. Os visitantes podem admirar seus inúmeros troféus, desde bolas de ouro até títulos de campeões,
expostos ao lado de suas camisas icônicas. Exposições interativas permitem que os amantes do futebol mergulhem nos jogos e desafios, tornando a visita interessante para todas as idades. Ao percorrer a vida de Ronaldo, desde seus humildes começos até o status de ícone mundial, você descobrirá momentos inspiradores e histórias pessoais que moldaram sua carreira. Não importa se você é um fã ardoroso de futebol ou apenas tem curiosidade sobre essa lenda esportiva, o Museu CR7 oferece uma experiência emocionante que envolve os visitantes na jornada de Ronaldo e reflete a força da dedicação e do trabalho duro. Então, por que não visitar a Madeira e explorar o legado de uma das figuras mais influentes do futebol? O que acontece se você comer muita carne de porco? A carne de porco é popular em todo o mundo, mas é importante considerar seu impacto na saúde, especialmente na saúde do cérebro. Estudos mostram que o consumo excessivo de carne de porco pode estar ligado a certos problemas de saúde, incluindo a diminuição das funções cognitivas. Pratos tradicionais como o curry frequentemente contêm carne de porco, e embora sejam muito saborosos, é importante apreciá-los com moderação. Os ingredientes usados nesses pratos, como especiarias e cremes, podem ser sofisticados, mas uma quantidade excessiva de carne pode afetar negativamente seu cérebro. Também é importante como a carne de porco é preparada. A cura e o processamento podem adicionar sódio e conservantes, que não são benéficos para a saúde geral. Isso não significa que você deve eliminar completamente a carne de porco. Em vez disso, pense em equilibrar sua dieta, incluindo muitas frutas, vegetais e grãos integrais para apoiar a saúde. Então, da próxima vez que você desfrutar de um prato com carne de porco, preste atenção ao tamanho das porções e à frequência de consumo. Seu cérebro agradecerá. Por que os Grammys não são entregues no palco? Você pode se surpreender ao saber que as estatuetas brilhantes entregues no Grammy são, na verdade, réplicas. A emoção atinge seu pico quando os vencedores são anunciados, mas os prêmios reais são feitos depois, para que cada um seja gravado com o nome do vencedor e sua categoria. Esse método garante que as estatuetas finais reflitam o orgulho e a honra de receber um prêmio tão prestigiado. Após o evento, os verdadeiros Grammys são cuidadosamente produzidos para que os artistas possam receber uma estatueta personalizada, que poderão guardar para sempre. Esse processo também evita erros de última hora ou problemas logísticos durante a transmissão ao vivo. Portanto, em vez de receber um Grammy oficial no palco, os vencedores seguram uma réplica, criando um momento único, eternizado no tempo. Fãs e artistas apreciam essa abordagem cuidadosa, pois ela adiciona elegância e drama à cerimônia. Na próxima vez que você assistir ao Grammy, lembre-se de que esses prêmios brilhantes são apenas uma prévia de algo ainda mais especial que aguarda os vencedores. O que realmente faz o Microraptor voar? Esse pequeno dinossauro do tamanho de um pombo moderno viveu há cerca de 120 milhões de anos e é conhecido por sua anatomia impressionante. O Microraptor tinha não um, mas 4 asas. Essa característica única sugere que ele pode ter sido um dos primeiros seres capazes de voar de verdade. Com 2 asas nos braços e 2 nas pernas, o Microraptor podia deslizar graciosamente entre as árvores das florestas antigas, capturando insetos e pequenas presas. Os cientistas acreditam que sua habilidade de voar ou planar o ajudava a escapar de predadores e a explorar seu habitat de forma mais eficiente. Imagine como essa criatura, que parece uma mistura de pássaro e dinossauro, paira no céu. Além das asas, as penas do Microraptor provavelmente desempenhavam um papel importante na aerodinâmica e na regulação da temperatura. Não é incrível como esses pequenos detalhes nos contam tanto sobre a vida na Terra milhões de anos atrás? Você sabia que Celsius e Kelvin estão interligados? As escalas de temperatura Celsius e Kelvin são importantes na ciência, especialmente na física e na química. Celsius é usado no dia a dia. A água congela a 0 graus e ferve a 100 graus. Já os cientistas preferem Kelvin, especialmente ao falar sobre conceitos como zero absoluto, o ponto onde as partículas têm o menor movimento térmico. Curiosamente, há uma relação matemática simples entre essas escalas. 0 graus Celsius é igual a 273 de 15 Kelvin. Isso significa que, para converter Celsius em Kelvin, basta adicionar 273,15.
Essa conversão é importante para cálculos científicos, pois Kelvin fornece um ponto de partida absoluto, facilitando a descrição do comportamento dos gases ou das condições no espaço. Quem diria que um número simples poderia conectar conceitos tão importantes? Descubra o Papa mais jovem da história. O Papa Bento IX surpreende ao se tornar Papa aos apenas 11 anos. Esse personagem notável, que ocupou o trono papal 3 vezes, é realmente único na história da Igreja. Seu primeiro mandato começou em 1032, e ele era conhecido por sua reputação controversa e governo turbulento. O que torna sua história ainda mais fascinante é que ele conseguiu retornar ao trono papal após ser deposto, destacando a luta pelo poder na Igreja daquela época. Apesar de sua juventude, ele se tornou uma figura central na política medieval, frequentemente influenciando decisões sobre a Europa. Seu governo, marcado por escândalos e eventos significativos, levanta muitas questões sobre liderança e dinâmica de poder. Ao refletirmos sobre sua trajetória única no papado, podemos discutir o papel da juventude no poder, como ele conseguiu enfrentar tais desafios. Você já pensou na Starbucks e em Moby Dick? O icônico logo da Starbucks, com uma encantadora sereia de 2 caudas, tem um significado literário. Esse símbolo é inspirado no capitão Ahab, do clássico romance de Herman Melville, Moby Dick. Enquanto Ahab é famoso por sua caça ao lendário Baleia Branca, a rede de cafeterias homenageia outro personagem do mesmo livro, Starbuck, o primeiro imediato do navio de Ahab. O nome Starbuck reflete perfeitamente o espírito de aventura e a busca pela exploração, assim como a busca pela xícara de café perfeita. Quando Jerry Baldwin, Zev Siegel e Gordon Bolker fundaram a Starbucks em 1971, eles queriam evocar um sentimento de aventura e herança marítima, e o que poderia ser melhor do que uma referência à literatura clássica. A sereia no logo simboliza não apenas o apelo do café, mas também a conexão com o mar e as viagens dos primeiros comerciantes. Essa combinação de literatura e negócios transforma uma simples cafeteria em um tesouro de histórias. Você já parou para pensar quantas histórias estão escondidas no seu café da manhã? Você vai se surpreender ao saber que os ratos podem cantar. Esses pequenos e adoráveis roedores têm um segredo incrível. Eles emitem sons ultrassônicos para atrair parceiros, mas nossos ouvidos humanos não conseguem ouvir essas melodias altas sem equipamentos especiais. Imagine uma serenata romântica que só outros ratos podem apreciar. Pesquisas iniciadas na década de 1950 mostram algo ainda mais interessante. Quando os ratos se sentem sozinhos ou estressados, eles tendem a cantar menos. Isso indica que seu estado emocional desempenha um papel importante em sua vocalização. Assim como os humanos, o humor de um rato pode afetar sua capacidade de se expressar. Portanto, da próxima vez que você pensar na comunicação animal, lembre-se de que até mesmo as criaturas menores, como os ratos, têm suas maneiras de se comunicar e atrair parceiros, mostrando um mundo complexo de emoções e sons na natureza. O que mais esses pequenos cantores podem nos contar? Por que existem diferentes espécies de tubarões-martelo? É surpreendente que todos os tubarões-martelo tenham uma cabeça única em forma de martelo, chamada cefalófo. Mas existem pelo menos 9 espécies diferentes. Essa característica não é apenas para a beleza. Ela ajuda os tubarões a ver melhor e a determinar a profundidade com mais precisão. Isso significa que eles podem se orientar eficientemente nas profundezas do oceano e caçar suas presas. Cada espécie, como o grande tubarão-martelo ou o tubarão-martelo de borda ondulada, possui suas próprias características e comportamentos únicos, permitindo que se adaptem a diferentes condições. Por exemplo, algumas espécies preferem águas quentes e rasas, enquanto outras se sentem mais confortáveis em locais mais profundos e frios. Essa diversidade permite que os tubarões-martelo vivam com sucesso em diferentes ambientes, desde áreas costeiras até o oceano aberto. Estudando essas diferentes espécies, os cientistas podem aprender mais sobre a evolução dos tubarões, seu comportamento e até mesmo sobre a saúde dos ecossistemas marinhos. Então, da próxima vez que você ver um tubarão-martelo, lembre-se, nossos oceanos têm uma verdadeira família desses incríveis predadores. Qual espécie você vai estudar a seguir? Você sabia que as crianças perdem 3 vezes mais peso em um ano? Essa transformação incrível acontece nos primeiros 12 meses de vida, quando um recém-nascido pode dobrar seu peso em apenas 4 a 6 meses.
Para esse rápido crescimento, os bebês precisam de cerca de 100 calorias por quilo de peso por dia. É muita energia para esses corpinhos pequenos. A maior parte dessa nutrição vem do leite materno ou da fórmula, que fornecem todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Mas não é só o tamanho físico que muda. O cérebro também cresce significativamente. No primeiro aniversário, o cérebro da criança quase dobra de tamanho, alcançando cerca de 60% do peso de um adulto. Esse período é crucial não apenas para o crescimento físico, mas também para o desenvolvimento mental, estabelecendo as bases para o aprendizado e habilidades futuras. É impressionante como seres tão pequenos podem alcançar tanto em apenas um ano. E se eu disser que no McDonald's das Filipinas servem espaguete? Essa surpresa no menu clássico de fast food mostra como as culturas locais podem influenciar até as marcas mais conhecidas. Nas Filipinas, os clientes podem aproveitar uma oferta especial, frequentemente servida com frango frito suculento. Esse prato único reflete o gosto dos filipinos por sabores doces, já que o espaguete é coberto com um molho de tomate doce e rico, tornando-se bem diferente da versão italiana. Famílias costumam se reunir para saborear essa combinação, especialmente durante festas e ocasiões especiais. A mistura de sabores e texturas faz desse prato um favorito tanto entre os locais quanto entre os turistas. É impressionante ver como o McDonald's adapta seu menu às preferências regionais, provando que até uma rede global pode abraçar a culinária local. Na próxima vez que você estiver nas Filipinas, não perca a chance de experimentar esse delicioso espaguete, que traz o sabor de casa para uma marca conhecida mundialmente. Não é incrível como a comida pode conectar culturas? Muitos não sabem, mas é possível enviar diamantes pelo correio. Quando o maior diamante do mundo viajou da África para a Inglaterra, seu transporte foi cercado de mistério. Todos esperavam que essa pedra magnífica estivesse segura durante a viagem. Por isso, muitos acreditavam que ela tinha sido enviada por um caminho marítimo seguro. No entanto, a verdade era ainda mais surpreendente. Na verdade, foi enviada pelo correio. Esse incrível diamante, conhecido como diamante Cullinan, pesava impressionantes 306 quilates e foi dividido em várias pedras, sendo a maior delas parte das joias da coroa britânica. O transporte do diamante gerou uma mistura de emoção e preocupação, já que o correio não era conhecido por lidar com joias valiosas. Mesmo assim, essa escolha se mostrou única e ousada. Você consegue imaginar receber um diamante tão grande na sua caixa de correio? Poucas pessoas conhecem a Life Gem. Esta empresa inovadora transforma as cinzas de entes queridos em belos diamantes. Imagine segurar em suas mãos uma pedra brilhante que contém uma parte da pessoa que você ama. A Life Gem utiliza um processo que imita a formação natural de diamantes, submetendo o carbono das cinzas a intenso calor e pressão ao longo do tempo. Os diamantes resultantes podem ser personalizados em tamanho, cor e corte, tornando-se uma homenagem verdadeiramente pessoal. Muitas famílias encontram conforto ao usar ou exibir esses diamantes, mantendo viva a memória de seus entes queridos de uma forma tangível. Não se trata apenas de luto, é uma celebração da vida e da preservação do legado em uma forma magnífica. A Life Gem se tornou popular para joias memoriais e é uma alternativa única às urnas tradicionais ou serviços memoriais. Isso permite que você leve uma parte de seu querido com você aonde quer que vá. Você não gostaria de lembrar alguém especial de uma maneira tão brilhante? Acredite ou não, mas robôs já podem entregar pacotes. O robô Assento Pro é um exemplo incrível de tecnologia em ação, projetado para patrulhar, entregar pacotes e monitorar o ambiente. Esse robô autônomo se move sozinho, alcançando velocidades de até 12 km/h, equipado com câmeras de alta tecnologia e LiDARs. Ele consegue contornar obstáculos e garantir um trajeto seguro ao entregar suas encomendas. Imagine um robô elegante deslizando pela sua rua, facilitando o processo de entrega sem a ajuda de humanos. Esses robôs não são apenas rápidos, eles também aumentam a eficiência e a segurança na logística. Ao patrulhar áreas específicas, eles coletam dados sobre o ambiente, o que ajuda a melhorar futuras entregas e rotas. Será que este é o futuro das entregas de pacotes? É impressionante e um pouco chocante pensar que a inteligência artificial está assumindo funções que antes eram feitas por pessoas. Com o avanço da tecnologia, em breve poderemos ver o Assento Pro e robôs semelhantes se tornando comuns em nossos bairros. O que você acha de robôs entregando seu próximo pacote?
É verdade que os Anéis do Poder custaram mais de 1 bilhão? Sim, é impressionante. A Amazon investiu mais de 1 bilhão de dólares na produção de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, tornando essa série a mais cara da história da televisão. Esse orçamento colossal inclui surpreendentes 250 milhões de dólares apenas pelos direitos da amada história de J.R.R. Tolkien. Com um investimento tão grande, podemos esperar uma trama épica, visuais deslumbrantes e atores que darão vida à Terra-média de uma nova maneira. A Amazon quer conquistar os corações dos fãs e atrair novos espectadores, mergulhando na rica mitologia do universo de Tolkien, mostrando eventos milhares de anos antes da trilogia original. Com a estreia do show se aproximando, os espectadores se perguntam se o alto custo atenderá às suas expectativas para este blockbuster. E você, o que acha? Muitas pessoas não sabem, mas a Arca de Noé era enorme. Segundo a Bíblia, a Arca de Noé tinha cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Para comparação, um campo de futebol moderno tem cerca de 100 metros. A Arca de Noé era significativamente mais longa. Esse tamanho era impressionante na antiguidade, tornando a Arca um dos maiores barcos já construídos. Ela foi feita para salvar Noé, sua família e pares de animais do grande dilúvio, e esse enorme navio de madeira representa uma conquista de engenharia notável. É surpreendente pensar em como Noé conseguiu realizar essa tarefa grandiosa, com ferramentas e tecnologias limitadas. A arca não era apenas grande, ela também precisava ser suficientemente resistente para sobreviver às águas turbulentas descritas na história. Muitos cientistas e historiadores continuam a investigar as dimensões da arca e o significado de seu tamanho, questionando como ela funcionava como um zoológico flutuante. Uma estrutura tão grandiosa poderia realmente ter existido? Incrível, mas é verdade. Castelos podem mudar de dono. Em 2019, o magnífico castelo Villers-Cédry, em Saint-Jean-Cap-Ferrat, França, foi comprado por um particular que deseja restaurar seu charme histórico. Este castelo, repleto de séculos de história, foi construído no século XVII e passou por muitas mudanças. O novo proprietário, apaixonado por preservar o passado, planeja restaurar a propriedade, mantendo suas características arquitetônicas únicas. Compras assim estão se tornando cada vez mais populares, pois as pessoas querem ter um pedaço da história e as histórias que a acompanham. Castelos como o Villers-Cédry muitas vezes exigem esforços significativos, mas a atração de viver em um monumento histórico é inegável. Com suas áreas verdes e arquitetura majestosa, é fácil imaginar quais histórias estão esperando para serem reveladas em suas paredes. Quem sabe essa tendência inspire mais pessoas a preservar e restaurar patrimônios históricos no futuro. Prepare-se para se surpreender com a Torre Festiva no Brasil. Em uma demonstração vibrante de criatividade, a comunidade brasileira criou uma impressionante torre de alumínio, decorada com trajes de Natal feitos de 1.600 peças de papel colorido. Esta incrível instalação reflete o espírito alegre da temporada festiva, unindo diversão e expressão artística. Os moradores trabalharam arduamente, transformando simples folhas de papel em trajes brilhantes que imitam as roupas tradicionais de Natal. Este projeto não só ilumina a vizinhança, mas também destaca a importância da colaboração comunitária durante as festas. Quando as pessoas se reúnem para admirar essa criação única, elas compartilham histórias, risadas e um sentimento de união. Seja uma criança apontando com admiração ou um idoso relembrando tradições festivas, a torre serve como um lembrete do calor e da criatividade que podem inspirar as celebrações. Não é incrível como a arte pode nos unir na celebração? É verdade que os M&M's foram nomeados em homenagem aos seus criadores. O incrível e colorido mundo dos M&M's, com seu sabor que derrete na boca, na verdade, recebeu seu nome de dois inovadores, Forrest Mars e Bruce Murray. Esses dois se uniram na década de 1940 para criar os deliciosos doces que conhecemos hoje. Forrest era filho do fundador da empresa Mars, enquanto Bruce era filho do presidente da Hershey Chocolate. A colaboração deles trouxe uma abordagem única para a produção de doces, revestir o chocolate com uma casca dura que impedia que derretesse. Essa ideia surgiu durante o serviço militar deles, onde os soldados desejavam chocolate que não estragasse. Juntando suas iniciais, eles criaram a doce sensação M&M. Hoje, essas guloseimas continuam a trazer alegria para amantes de doces de todas as idades.
provando que uma boa parceria pode resultar em algo verdadeiramente extraordinário. Vamos revelar a verdade sobre os túmulos vivos. Esses memoriais inovadores mudam nossa forma de lembrar os entes queridos. Os túmulos vivos utilizam códigos QR que os visitantes podem escanear com seus smartphones. Após escanear, o código QR redireciona para uma página da web com conteúdo significativo. Aqui você encontrará fotos emocionantes, vídeos biográficos e mensagens de familiares e amigos que celebram a vida única da pessoa homenageada. Essa combinação de tecnologia e memória permite compartilhar histórias, mesmo após a partida da pessoa. Imagine visitar um túmulo. Em vez de flores comuns, ter a oportunidade de ouvir a voz de um ente querido ou ver seu sorriso em um vídeo. Os túmulos vivos dão um toque pessoal à memória, tornando-a interativa e envolvente para todos. Que incrível é guardar lembranças de uma forma tão especial. O que liga o brócolis e a couve de Bruxelas? Esses legumes populares têm uma origem interessante. Todos vêm de uma única espécie de planta, a couve. Essa planta incrível é cultivada há milhares de anos e deu origem a diversos produtos saudáveis, incluindo repolho, couve-flor e couve de Bruxelas, graças à seleção cuidadosa. Agricultores e jardineiros modificaram as características da couve para melhorar o sabor, a textura e o valor nutricional. Por exemplo, o brócolis foi desenvolvido por causa de seus botões florais, enquanto a couve de Bruxelas é valorizada por seus pequenos brotos folhosos. Essa família de legumes não só fornece vitaminas e minerais importantes, mas também oferece uma variedade de sabores e texturas que podem enriquecer qualquer prato. Na próxima vez que você saborear um prato de couve de Bruxelas assada, ou um acompanhamento de brócolis cozidos no vapor, pense na fascinante origem comum deles. Não é incrível como uma única planta pode resultar em tanta diversidade culinária? Acredite ou não, mas o PlayStation ajudou o Pentágono. Em 2010, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos enfrentou desafios tecnológicos sérios e usou uma ferramenta inesperada. Um cluster de 1.760 consoles PlayStation 3. Esse supercomputador não convencional se mostrou inovador e econômico, demonstrando como a tecnologia de jogos pode ser adaptada para cálculos complexos. O processador Cell do PlayStation 3 era poderoso o suficiente para realizar simulações complicadas e análise de dados, tornando-o ideal para necessidades militares. Ao unir esses consoles, o Pentágono criou o supercomputador mais rápido, capaz de realizar enormes cálculos que normalmente exigiriam recursos computacionais muito mais caros e tradicionais. Essa abordagem única não só economizou dinheiro, mas também mostrou o potencial das tecnologias de jogos na resolução de problemas reais. Portanto, quando você pensa em videogames, considere seu impacto além do entretenimento. Quem diria que os jogos poderiam desempenhar um papel tão importante na segurança nacional? Prepare-se para se surpreender com as leis da guerra climática. A Convenção de Genebra de 1976 se opõe firmemente ao uso do clima como arma em conflitos armados. Imagine um mundo onde países podem alterar a quantidade de chuvas ou criar tempestades para prejudicar seus inimigos. Essa ideia realmente causa preocupação. Este acordo histórico afirma que a alteração intencional do clima para causar dano não é apenas antiética, é considerada um crime de guerra. A convenção destaca que o controle sobre fenômenos naturais, como tempestades ou secas, levanta sérias questões éticas. Ao estabelecer esses limites legais, o mundo reconhece as potenciais destruições e injustiças que podem surgir da manipulação do clima. Você consegue imaginar as consequências se os países tiverem o poder de usar a natureza como uma ferramenta destrutiva? Ao discutir a moralidade dessas ações, a Convenção de Genebra busca proteger as pessoas e preservar a paz global, garantindo que até mesmo as forças da natureza sejam respeitadas e não exploradas. O açafrão é uma especiaria única, extraída de uma linda flor de crocus, Crocus sativus, que floresce no outono. Para conseguir apenas 1 quilo de açafrão, os agricultores precisam colher cerca de 75 mil flores. Cada flor produz apenas 3 estigmas delicados, que se tornam a especiaria tão apreciada. O trabalho intenso necessário para colher o açafrão aumenta muito seu valor de mercado, tornando-o um verdadeiro item de luxo. A colheita do açafrão é frequentemente feita à mão, por isso, os trabalhadores experientes devem ter muito cuidado para não danificar as flores frágeis. Esse processo não só torna o açafrão raro,
mas também o torna ainda mais atraente nas cozinhas do mundo todo. Portanto, da próxima vez que você adicionar açafrão ao seu prato, lembre-se dos incríveis esforços envolvidos na criação desse tesouro dourado. Você consegue imaginar como é pescar cada peixe gigante de água doce. No emocionante final de sua jornada épica, nosso herói enfrentou o maior desafio: completar todas as missões secundárias da sua vida. Essa jornada não foi apenas um passatempo divertido. Incluiu pesca em rios, lagos e oceanos, em busca dessas enormes e impressionantes criaturas. A cada captura, ele enfrentou dificuldades únicas, desde lutar contra fortes correntes até entender os habitats desses gigantes. O programa mostrava não apenas sua habilidade na pesca, mas também a emoção e a dedicação que vem ao dominar um conjunto tão diversificado de habilidades. Cada peixe gigante pescado se tornava um marco, enriquecendo sua experiência e moldando seu caráter de maneiras surpreendentes. Ao final do programa, ele não apenas alcançou seu objetivo, mas também inspirou muitos espectadores a valorizar as maravilhas da natureza e, quem sabe, até a embarcar em suas próprias aventuras. Que aventuras esperam por você na natureza? Incrível, mas recém-nascidos têm uma xícara de sangue. Essa pequena, mas importante quantidade desempenha um papel enorme em suas vidas desde o início. Quando um bebê nasce, o volume de seu sangue é de aproximadamente 80 a 100 ml por quilo de peso. Essa quantidade minúscula, mas poderosa, é responsável pelo transporte de oxigênio e nutrientes para todas as células, ajudando-as a crescer e se desenvolver corretamente. Ela também tem um papel fundamental na regulação da temperatura corporal do bebê, mantendo-o aquecido nos primeiros momentos frios fora do útero. À medida que seus corpos se adaptam ao mundo ao redor, esse sangue precioso ajuda a proteger os recém-nascidos de infecções e apoia seu sistema imunológico. Cada batimento cardíaco bombeia esse líquido vital por suas veias minúsculas, tornando-o essencial para sua sobrevivência e saúde. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande na vida de um recém-nascido? Já pensou por que parar de fumar traz prazer? Assim que você para de fumar, seu corpo começa uma incrível recuperação quase imediatamente. Em apenas 2 dias, você notará uma grande melhora no paladar e no olfato. Isso acontece porque a nicotina da cigarro, com o tempo, diminui essas sensações. Quando você para de fumar, suas papilas gustativas começam a se recuperar e seu olfato fica mais aguçado. Imagine como é desfrutar dos sabores intensos dos seus pratos favoritos ou sentir o aroma de flores frescas como nunca antes. Tudo ao seu redor se enche de sensações vibrantes. Essa rápida recuperação se torna um forte incentivo para muitos que tentam parar de fumar. Ao deixar os cigarros, você não só melhora sua saúde, mas também enriquece suas experiências diárias, com comidas saborosas e aromas cativantes. Então, por que não aceitar a mudança e redescobrir o mundo ao seu redor? Prepare-se para a aventura com o ATV elétrico Light GT4S. Esses incríveis veículos todo-terreno são feitos para os amantes de emoções que adoram trilhas. Com sua suspensão reforçada, o Light GT4S enfrenta manobras extremas que deixariam a maioria dos carros em apuros. Imagine pular obstáculos sem o barulho de um motor tradicional. Esses veículos elétricos funcionam de maneira surpreendentemente silenciosa, permitindo deslocamentos tranquilos, mesmo nas rotas mais desafiadoras. Seja em trilhas rochosas ou caminhos enlameados, os freios de alto desempenho garantem aceleração instantânea, proporcionando uma descarga de adrenalina no momento certo. Os amantes de off-road rapidamente se apaixonam pela versatilidade desses veículos, pois são potentes e oferecem experiências emocionantes sem o impacto ambiental habitual. Além disso, com os avanços tecnológicos, eles representam uma nova era de aventuras ecológicas. Então, se você quer levar sua próxima saída na natureza para um novo nível, por que não considerar o Light GT4S para sua próxima aventura? Isso pode te surpreender. A proteção da natureza pode prejudicar outras espécies. A extinção de espécies devido à conservação acontece quando nos concentramos demais em salvar uma única espécie criticamente ameaçada e, sem querer, colocamos outra em risco. Por exemplo, se protegemos um pássaro raro, removendo plantas invasoras, podemos acidentalmente destruir o habitat de outra espécie que vive ali. Essa ironia destaca a complexidade dos ecossistemas, onde cada planta e animal desempenha um papel importante. Quando os ecologistas desenvolvem programas,
Precisam considerar cuidadosamente todas as espécies na área, e não apenas aquela que estão tentando salvar. Encontrar um equilíbrio pode ser difícil, mas é essencial para que nossas boas intenções não levem à extinção de outra espécie. Proteger a biodiversidade significa pensar não apenas em espécies isoladas, mas também entender como todas as formas de vida estão interconectadas. Estamos fazendo o suficiente para proteger todo o ecossistema ao tentar salvar os mais raros entre nós? Vamos revelar a verdade sobre o Canal de Suez. Inaugurado em 1869, o Canal de Suez mudou completamente o comércio mundial, oferecendo um caminho mais curto para os navios que viajam entre a Europa e a Ásia. Antes dele, os barcos precisavam fazer uma longa viagem ao redor da África, o que adicionava meses às suas jornadas. Essa importante via navegável conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, tornando-se uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo hoje. Na verdade, mais 18 mil navios utilizam o canal a cada ano, transportando tudo, desde petróleo até produtos de consumo. Graças ao Canal de Suez, o tempo de entrega foi significativamente reduzido, permitindo que os negócios funcionem de forma mais eficiente e que os consumidores recebam produtos mais rapidamente. O canal não só impulsiona o crescimento econômico, mas também desempenha um papel crucial no comércio internacional, mostrando como maravilhas da engenharia podem transformar conexões globais. Você já parou para pensar sobre o impacto dessa incrível via navegável na sua vida cotidiana? E se eu te disser que Natalie Portman fala 6 idiomas? Esse incrível talento não é apenas de uma estrela de Hollywood, mas também de uma verdadeira poliglota. Nascida em Israel, Natalie falou hebraico desde criança, o que foi a base para suas habilidades linguísticas. Depois, ela aprendeu inglês, o que a ajudou a brilhar em grandes filmes, mas não para por aí. Ela também aprendeu espanhol, francês, alemão e até japonês. O amor de Portman pelos idiomas vem de sua sede de conhecimento. Isso reflete seu desejo de entender diferentes culturas. Imagine as oportunidades que se abrem quando você pode se comunicar com pessoas ao redor do mundo em suas línguas nativas. Além de sua carreira de atriz, suas habilidades multilingües a ajudam a se conectar com fãs de diferentes países. Seja discutindo um filme na França ou dando uma entrevista no Japão, as habilidades de Portman enriquecem sua experiência e a dos outros. Não é inspirador pensar em como a linguagem pode superar barreiras e criar conexões? Você não vai acreditar que isso afeta a sua voz. O excesso de peso pode realmente mudar a sua voz ao falar ou cantar. Como isso acontece? A questão está nas cordas vocais e no fluxo de ar. Quando uma pessoa tem peso a mais, isso pode afetar as vibrações das cordas vocais, resultando em mudanças na altura e no tom. Isso significa que duas pessoas com pesos diferentes podem dizer as mesmas palavras, mas soar completamente diferentes. Pesquisadores estão estudando essa conexão interessante entre a composição corporal e a qualidade da voz, descobrindo novas ideias que podem ser úteis em áreas como música e fonoaudiologia. Imagine como o peso de um cantor pode afetar sua capacidade de alcançar notas altas. Essa área fascinante de pesquisa nos ajuda a entender como nossos corpos influenciam nossas vozes, fazendo-nos refletir sobre a incrível complexidade da produção sonora humana. Não é surpreendente como algo como o excesso de peso pode mudar a nossa comunicação. Porque lentes distorcidas mudam o design dos edifícios. As lentes distorcidas estão revolucionando nossa percepção e interação com os edifícios. Essas lentes inovadoras são compactas, mais poderosas, permitindo que arquitetos e designers criem estruturas incríveis que refletem as imagens humanas. Imagine caminhar pela cidade e ver um edifício que reflete os movimentos dinâmicos das pessoas ao redor, criando uma sensação de vida. A ideia é capturar um vasto mundo em um pequeno espaço, onde cada parte da estrutura transmite uma conexão com o ambiente. Quando aplicadas corretamente, essas lentes podem transformar paredes comuns em exibições impressionantes que refletem a agitação da vida urbana. Essa tecnologia não só embeleza as comunidades, mas também pode melhorar o bem-estar, criando espaços que parecem envolventes e imersivos. À medida que mais arquitetos exploram essas possibilidades, em breve poderemos estar em edifícios que nos conectam mais profundamente com o mundo ao nosso redor. Você está pronto para um futuro onde os edifícios nos veem em resposta? Acredite ou não, as abelhas têm 5 olhos. Esses insetos incríveis possuem um sistema de visão único. No total, as abelhas têm 5 olhos, o que as ajuda a se orientar e entender o mundo ao seu redor.
3 desses olhos são pequenos e chamados de ocelos. Os ocelos reagem bem à luz, permitindo que as abelhas avaliem a intensidade da luz ambiente. Os outros 2 olhos, maiores, são conhecidos como olhos compostos, que desempenham um papel importante na navegação e no reconhecimento de formas. Os olhos compostos têm milhares de pequenas lentes que trabalham juntas, proporcionando às abelhas um amplo campo de visão e ajudando-as a distinguir flores, pontos de referência e até outras abelhas. Essa incrível capacidade de ver a luz ultravioleta, invisível para os humanos, permite que as abelhas encontrem fontes de néctar de maneira mais eficiente. Sua visão aguçada é vital para a sobrevivência, pois as ajuda a buscar alimento e evitar predadores. Então, da próxima vez que você ver uma abelha, lembre-se de que seus maravilhosos olhos estão trabalhando arduamente para garantir sua segurança e sucesso em sua vida agitada. Descobertas incríveis sobre a magnetosfera de Urano nos aguardam. A sonda da NASA, Voyager 2, que passou perto de Urano em 1986, forneceu dados importantes sobre o planeta. No entanto, avaliações recentes questionam a precisão dessas informações. Pesquisadores descobriram que as observações da Voyager 2 podem ter coincidido com um grande evento de vento solar, o que pode ter distorcido as medições da magnetosfera de Urano. Como resultado, os cientistas podem ter superestimado sua força por quase 40 anos. Essa percepção inspira astrônomos que buscam esclarecer nosso entendimento sobre Urano e seu ambiente magnético. Reavaliando dados antigos com novas tecnologias e métodos, podemos esperar insights mais profundos sobre como este planeta distante interage com o vento solar. Quem sabe que outras surpresas nos aguardam no espaço? Prepare-se para se surpreender com o segredo que provoca cócegas no seu cérebro. Você sabia que o seu cérebro tem um truque esperto para não se fazer cócegas? Parece incrível, mas essa habilidade é importante para nossas interações sociais. O cérebro usa a autoconsciência para reconhecer a sensação de cócegas, o que significa que quando você tenta se fazer cócegas nas próprias pernas, isso não provoca cócegas. Esse mecanismo fascinante ajuda a manter a ordem social, evitando risadas durante atividades cotidianas. Imagine tentar ter uma conversa séria ou trabalhar enquanto é tomado por risadas incontroláveis. Filtrando essas sensações, seu cérebro permite que você se concentre nas tarefas diárias sem distrações. Portanto, da próxima vez que você rir quando alguém lhe fizer cócegas, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando duro para que você permaneça focado e engajado com o mundo ao seu redor. É incrível como algo tão simples ajuda você a navegar na vida cotidiana. Um fato interessante sobre a segurança do frango. O frango é uma das principais causas de doenças alimentares no mundo, frequentemente associado a bactérias como a Salmonella e a Campylobacter. Esses pequenos problemas podem causar sérias complicações de saúde se não forem tratados corretamente. Para garantir que suas refeições sejam seguras, é importante cozinhar o frango a uma temperatura interna de 75 graus Celsius. Isso elimina qualquer micro-organismo nocivo que possa estar no seu jantar. Mas não se trata apenas do cozimento. O armazenamento e o manuseio adequados dos alimentos também são essenciais. Lembre-se sempre de limpar bem as superfícies e utensílios após manusear frango cru, para evitar a contaminação cruzada. Esse é um passo simples que pode fazer uma grande diferença. Então, da próxima vez que você for preparar um prato com frango, está pronto para seguir essas dicas de segurança? Prepare-se para se surpreender com a resistência dos percevejos. Esses pequenos insetos não são apenas um incômodo. Eles têm habilidades impressionantes de sobrevivência. Você sabia que os percevejos podem viver até 1 ano sem se alimentar? Essa habilidade é especialmente útil quando as condições não são favoráveis para se alimentar. Quando uma fêmea de percevejo coloca até 300 ovos durante sua vida, isso leva a um rápido aumento da população. Imagine como uma pequena infestação pode rapidamente se tornar um grande problema. Com seus corpos achatados e hábitos noturnos, os percevejos entram em nossas casas e podem se esconder nas menores fendas. Eles são mestres em se camuflar, o que os torna difíceis de pegar uma vez que se estabelecem. É por isso que a detecção precoce e a ação são cruciais. Você verificou sua cama recentemente em busca desses hóspedes indesejados? Você pode se surpreender. Os furinhos do Converse são práticos. Você provavelmente notou pequenos furinhos nas laterais dos tênis Converse e pensou que eram apenas um detalhe de design, mas na verdade eles têm uma função importante.
Esses pequenos buracos permitem que o ar circule dentro do calçado, ajudando a manter os pés frescos, especialmente em dias quentes. Isso é muito importante se você os usar por longos períodos, como durante um jogo de basquete ou apenas passando tempo com amigos. Além disso, esses furinhos não servem apenas para ventilação. Eles também permitem que você personalize seu estilo. Ao passar os cadarços por diferentes furos, você pode criar padrões únicos que se destacam na multidão. Então, da próxima vez que você usar seus Converse favoritos, lembre-se de que esses furinhos fazem mais do que você imagina. Eles mantêm seus pés confortáveis e estilosos ao mesmo tempo. Descubra o que realmente move as corridas de pranchas na China. Este esporte único combina a emoção do skate com a atividade física da corrida, atraindo participantes e espectadores. Nas corridas de pranchas, os atletas usam sapatos especiais com rodas, permitindo que deslizem facilmente sobre diferentes superfícies. A adrenalina vem da velocidade em pistas com curvas acentuadas e obstáculos que testam a habilidade e o equilíbrio de cada corredor. Os competidores avançam não apenas pela força, mas também dominando técnicas complexas, semelhantes a manobras de skate e estratégias de sprint. Este esporte, que tem origem na China, se tornou popular nas cidades, e as competições atraem grandes multidões. As corridas de pranchas não só promovem a aptidão física, mas também criam uma comunidade forte entre os participantes, que trocam dicas e se apoiam mutuamente. Quem sabe isso pode se tornar a próxima grande paixão no mundo dos esportes radicais. Você pode acreditar que o Wii Sports quase foi excluído? Em uma reviravolta surpreendente nas decisões corporativas, Reggie Fils-Aimé, o apaixonado CEO da Nintendo, lutou muito para que o Wii Sports fosse incluído no pacote do console Wii. No início, houve muitas objeções do lendário designer de jogos Shigeru Miyamoto, que tinha outras ideias para o lançamento do produto. Fils-Aimé entendia que adicionar o Wii Sports poderia atrair um público mais amplo, mostrando o quão divertido e envolvente poderia ser o Wii. Sua fé no potencial do jogo era inabalável. Com o Wii, a Nintendo não estava apenas mirando nos gamers tradicionais. Eles queriam convidar famílias e jogadores casuais para o mundo dos jogos. A decisão de incluir o Wii Sports acabou sendo revolucionária, contribuindo para a enorme popularidade do Wii em todo o mundo. A combinação inesperada de controle por movimento e jogos esportivos não apenas transformou a experiência de jogo, mas também criou momentos compartilhados entre amigos e famílias. É incrível pensar como essa única decisão mudou a história dos jogos, não é? Por que o mel precisa de tantas flores? Para produzir apenas 1 quilo de mel, as abelhas precisam visitar quase 2 milhões de flores. Esse número impressionante destaca o incrível trabalho em equipe e a dedicação dessas pequenas criaturas. Cada abelha operária coleta néctar de inúmeras flores ao longo de sua vida, resultando em apenas cerca de 1/12 de colher de chá de mel. O processo começa quando as abelhas coletam o néctar e o armazenam em seus estômagos especiais. Assim que estão cheias, elas retornam à colmeia e passam o néctar para outras abelhas, que o mastigam e misturam com enzimas para transformá-lo em mel. Esse maravilhoso trabalho em conjunto explica por que o mel é apreciado pelas pessoas há milhares de anos, celebrando não apenas seu sabor doce, mas também sua rica história e propriedades nutritivas. Na próxima vez que você colocar mel em sua torrada, lembre-se dos enormes esforços que estão por trás dessa deliciosa iguaria. Você pode se surpreender com tatuagens hiperrealistas. Essas incríveis obras de arte alcançaram um nível tão alto que podem imitar adesivos, enganando nosso olhar e fazendo-nos acreditar que estão realmente colados na pele. Artistas modernos utilizam técnicas avançadas e tintas inovadoras para criar tatuagens que parecem tão realistas que é difícil diferenciá-las de adesivos de verdade. Esse processo se baseia em um profundo entendimento de sombras, reflexos e texturas da pele, permitindo que os tatuadores criem efeitos visuais que brincam com nossa percepção. Imagine andar com uma tatuagem de um personagem de quadrinhos ou de uma pedra preciosa brilhante que parece colada diretamente na sua mão. O mundo da body art está em constante evolução e as tatuagens hiperrealistas podem se tornar a próxima grande tendência. Esses designs podem variar de brincalhões a surpreendentemente realistas, tornando-os ideais para quem deseja expressar sua individualidade de uma maneira única. Então, você consegue se imaginar com uma tatuagem que desfoca as fronteiras entre arte e realidade. Você sabia que o alho pode espantar potenciais amantes?
Na Inglaterra vitoriana, as pessoas acreditavam que certos alimentos podiam influenciar muito a atração romântica. O alho, com seu cheiro forte, era visto como um grande obstáculo ao amor. Essa ideia não era apenas uma moda. As pessoas realmente evitavam o alho ao tentar conquistar alguém. Curiosamente, essa crença não desapareceu completamente. Hoje, muitos ainda acreditam que pratos com sabores intensos, como tacos com cebola, podem estragar uma noite romântica. Imagine que você está planejando um jantar aconchegante e de repente descobre que sua escolha de comida pode impactar suas chances românticas. Acredite ou não nessas superstições culinárias sobre o amor, é surpreendente como a comida continua a desempenhar um papel em nossas vidas pessoais, trazendo alegria e um pouco de drama em momentos especiais.